Olá pessoal, estamos aqui novamente no nosso podcast Macaé, Estado do Rio. Vamos falar mais uma vez aqui de espiritualidade na saúde e nós estamos hoje aqui com uma pessoa lá de São Paulo, uma psicóloga de São Paulo que é voluntária do Instituto Nacional, no Instituto do Coração, lá em São Paulo. Ela que teve uma experiência também, ficou naquele lugar de paciente e depois de 3 situações muito desafiadoras na vida dela, de saúde, hoje ela se torna voluntária no hospital para divulgar o trabalho da espiritualidade na saúde, e ela tem um grupo também a qual ela dá um apoio. O grupo se chama, acho que empaticamente, Milagre, algo assim. Grupo Milagres. Grupo Milagres. E ela acolhe essas pessoas que estão também nessa jornada de passar por essa cirurgia no Instituto do Coração, lá em São Paulo. E ela dá apoio emocional para esses pacientes. Antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de fazer uma introdução do meu livro da Pós em Espiritualidade na Saúde, baseado em ciência, que fala sobre o sofrimento como consequência do adoecer. Tem uma frase do William Osler que fala assim: o bom médico trata a doença, mas o grande médico trata a pessoa com a doença. O grande médico trata a pessoa com a doença. Isso é humanização. É o que a gente está fazendo agora, o caminho de volta, onde a medicina tinha fragmentado o corpo humano, cada um cuidando de uma parte do corpo, olhando para o sujeito como um sujeito com doença, com sintoma, e não olhando na sua individualidade, na sua subjetividade. Então, é do conhecimento de todos, e eu o aceito como coisa natural, que uma pessoa atormentada por dor e mal-estar orgânico deixa de se interessar pelas coisas do mundo externo, na medida em que não dizem respeito ao seu sofrimento. Então, uma observação mais detida nos ensina que ela também retira o interesse libidinal de seus objetos amorosos, enquanto sofre, deixa de amar. Devemos então dizer que o homem enfermo retira suas catexias, ou seja, é a concentração, essa energia mental dessas questões carnais, de desejos do ego, de volta para o seu próprio ego, e a expõe para fora novamente quando se recupera. Ou seja, Freud fala isso, que a gente acaba ressignificando, vamos dizer aqui também, um novo olhar, uma nova percepção de mundo. A gente muitas das vezes passa por um momento de dor e de sofrimento, como a Tatiane passou, mas ela agora tem um outro olhar para o mundo, uma nova percepção de mundo. Entendendo também, gente, que milagre, de acordo com o conceito, o livro Um Curso em Milagres, o milagre não é também só na questão da forma, como aconteceu com a Tatiane, mas também na psicologia e na terapia é mudança de percepção de mente, É o que os terapeutas fazem, reverter o sistema de pensamento daquele ser humano para que ela possa enxergar o mundo com mais leveza, com mais colorido, Isso também pode ser chamado de milagre, não é verdade? Então, Casel afirma que o sofrimento é um estado de aflição severa, e eu creio que a Tatiane passou por muito isso, associada a acontecimentos que ameaçam a integridade de uma pessoa.
essa condição suscita compaixão. É o caso da Tatiane, que é a empatia transformada em ação solidária. Essa é a vida da Tatiane. E eu gostaria de passar para ela nesse momento, sem mais delongas, para que ela se apresentasse, né, falasse o nome dela, sua profissão, o que ela já fez nesse percurso da vida, quantos anos de casada, filho, onde ela trabalha hoje, sobre o trabalho voluntário dela no INCOR, não é isso? Toda a sua experiência, o que levou a ela a esse trabalho voluntário, como que era a Tatiane antes da sua dor, do seu sofrimento, como era a Tatiane, como é a Tatiane hoje. Passo a palavra aqui para Tatiane Felício, ela está falando lá de São Paulo e ela vai dar agora uma entrevista para a gente. Vamos lá? Muito obrigada, Jandiara, pela apresentação tão emocionante, né? Que é isso, já vai fazer você entrar chorando de emoção. Muito obrigada por uma apresentação assim tão linda mesmo, que assim, você conseguiu me descrever muito bem, como eu nunca escutei alguém me descrever aí nesses 5 anos, né, depois da cura, assim, de tudo isso que eu passei. Olha, muito obrigada por essa descrição e me faz vir assim, à tona na mente, assim, o quanto que isso é tão verdadeiro, a tomar tanto posse nisso que eu passei e que eu sei que é o sofrimento de muitas pessoas hoje, né? E por isso, uma das coisas, eu acho que Deus permitiu que eu estivesse viva para também mostrar, né, para os profissionais da saúde, né, tudo que esse sofrimento do outro lado, né, do ser humano aí, quando fica tão vulnerável, doente. Amém. Então, eu vou me apresentar para vocês saberem um pouquinho, né? Eu moro em Franca, interior de São Paulo, não é na capital de São Paulo, é no interior, mas eu sou paranaense, nasci em Paranavaí, no Paraná, e moro em Franca desde 1997, né, e fiz a faculdade aqui em Franca de psicologia. Sou psicóloga há 20 anos e sou casada há 17 anos, tenho uma filha de 10 anos, a Rafaela. E, assim, quando eu me formei, ali eu já fiquei doente. Aí deixa eu falar só para apresentação mesmo, né, essa parte mesmo. Você de também é coach, é coach também, né, Tatiane? Fala um pouquinho. Eu fiz formação em coach também há 6 anos atrás. Fiz MBA em liderança, gestão de pessoas também, né? Porque também trabalho com essa parte empresarial, trabalhava antes, né? Agora é muito direcionado. Depois da minha cura, é direcionado para outras coisas. E recentemente, né, fiz a pós-graduação na espiritualidade para prática clínica, né, e muito além da prática clínica, né, essa espiritualidade aí da pós-graduação, agora que foi realizada. Então, assim, essa é a minha formação, trabalho com consultório há 20 anos, né, clinicano, igual eu falei, já fiz treinamento empresarial, e depois da cura, aí eu comecei a trabalhar na parte da humanização da saúde, que foi onde que nasceu como inspiração de Deus, num leito de hospital, a partir do tratamento que eu estava recebendo, estava me curando emocionalmente de não ser mais um número no leito, estava me curando emocionalmente dos traumas que eu carreguei durante os 15 anos doente. Eu vou contar para vocês, né, dessa doença, os 15 anos que eu estive doente, e de todas as coisas, angústias que eu passei. Então, muito além da cura física que eu recebi no INCOR, através da cirurgia, eu recebi e espiritual. E lá nasceu a vontade de trabalhar com a humanização da saúde. Eu comecei a fazer palestras voluntariamente nos hospitais de Franca, né? E desde então eu trabalho aí com a humanização da saúde e com essa parte da espiritualidade também, aí na área da saúde. Então eu vou contar para vocês como que foi estar doente. É isso? Você quer? Eu me apresentei agora. Isso. Para contar como que foi a Tatiane
Como chegou lá nas palestras do INCOR? Conta só, o que aconteceu com você? O que você teve? Quando exatamente isso começou? Para dar palestra no INCOR hoje, né? Eu tive uma história Sim. que aconteceu comigo antes, Sim. né? E que lá foi a minha cura e por isso, né, que hoje eu faço isso. Uhum. Quando eu me formei em 2003, eu logo em seguida comecei a sentir uma falta de ar repentina, sendo que eu não tinha, pensa, gente, uma pessoa que super saudável, não fumava, não bebia nada, totalmente saudável, comecei a sentir falta de ar do nada, e comecei a procurar, né, o médico para ver isso, e o médico falou que eu estava com uma crise de asma. E comecei a ser tratada como uma crise de asma, piorou, de repente eu me vi ficando impossibilitada de andar dentro de casa, com muito cansaço, fui internada como crise de asma, não sei como eu não morri, porque eu estava com embolia pulmonar, não descobriu que eu estava com embolia pulmonar, eu recebi alta do hospital, fiquei no oxigênio, recebi alta do hospital, e aí começou assim, um martírio na minha vida, porque esse médico foi a primeira desumanização que eu passei na vida. Esse médico achou que eu estava com frescura, achou que eu estivesse inventando, achou que eu estivesse com uma crise de ansiedade, tudo. E ele chegou até a gritar comigo, falando que eu tinha que tomar um remédio. Eu falei que eu não ia tomar um remédio, que o médico era ele. E aquele dia eu saí chorando daquele consultório, saí chorando. Quero falar uma coisa aqui que às vezes eu esqueço de falar nos lugares que eu vou, que eu dou palestra, tudo. Naqueles momentos que eu fiquei internada, naqueles momentos que eu estava passando aquele sofrimento, com oxigênio, sem conseguir fazer as coisas, ficando dependendo das pessoas, achando que eu tivesse uma crise de asma, na verdade eu estava com uma embolia pulmonar, sem saber, eu não vi nenhum crucifixo em cima de mim. Por mais que eu tivesse uma educação religiosa, frequentasse a igreja, tudo, eu não tinha essa firmeza interior da parte espiritual dentro de mim desenvolvida. Então, eu não me lembro de me apegar a Deus. Foi muito, muito sofrido. Aquele dia que eu saí do consultório desse médico, que ele gritou comigo, sendo que eu tinha procurado assim, peguei numa lista e falei, eu quero ir lá no melhor médico, que é de Franca, para cuidar de mim. E o melhor médico tinha me tratado desse jeito, com a maior desumanização. Eu saí chorando, entrei na igreja, eu chorava tão alto, que o padre apareceu, saiu de onde ele estava e foi conversar comigo, perguntando o que eu tinha. E aí eu conversei com ele, e dali em diante eu comecei a rezar mais, a buscar Deus, e comecei a conseguir a me conter mais do que eu continuei passando. Hoje passei por 3 médicos durante 9 meses, todos errando meu diagnóstico. Eu ia, voltava, fazia exame, voltava, e muitos achavam que eu estava com frescura, que não era. Olhava para mim, aparentemente eu estava bem, eu estava muito mal. E aquilo foi me marcando. Eu não tinha como me marcar. Até que eu encontrei uma quarta médica. Só um minutinho, Tatiana, que o som tá chegando ruim aqui. Para um pouquinho. Tá. Vai. Pode? Como que tá a sua internet? A minha tá boa. Tá, melhorou agora o som. Tá bom. Vamos Tô lá. mais perto aqui. Você tá ouvindo aí, Vitor? Eu tava testando aqui, tava de boa. Tava, né? Então, oi, pode falar, Tatiane. Posso. Agora melhorou. Melhorou? Uhum. E aí até que eu encontrei uma médica, a quarta médica, que aí ela conseguiu encontrar o meu diagnóstico, que eu tinha tido uma embolia pulmonar, só que ela tinha cronificado, os coágulos não ficaram dentro de mim. Como não dissolveu no tempo que tinha que ser dissolvido, por erros médicos, hoje eu consigo entender, depois de conversar muito com meus médicos, de passar pelo INCOR, eu consigo entender o quanto é difícil o diagnóstico, o quanto que era difícil há 20 anos atrás esse diagnóstico, consegui perdoar os médicos, sabe assim? Conversando com os meus médicos, eu consegui perdoar eles por esses erros de diagnóstico. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a carregar uma embolia pulmonar crônica, HPT, dentro de mim, aqueles coágulos, e foi me limitando. Então, tipo, a academia que eu amava fazer, eu já estava limitada. Eu, super jovem, eu andava, eu ficava cansada, sabe? Aquilo, eu tinha assim, uma pressão no meu coração.
E aí isso foi limitando a minha vida. Então era ir e voltava para médico, e voltava. E mesmo assim eu trabalhava. Meus pacientes nem desconfiavam que eu estava doente desse jeito, nem sonhava. 10 anos depois eu fiquei grávida. E eu tomei injeção de anticoagulante, o Clexane, para prevenir que formasse novos coágulos em mim. A minha médica cuidou super bem de mim, eu tomei tudo certinho, não tinha, assim, o porquê dar. Mas, quem tem? Eu tenho uma genética, né, que forma esses coágulos, né, depois que foi feito o exame, eu sei disso. E mesmo prevenindo, 10 dias depois que minha filha nasceu, eu estava no hospital, na UTI, entubada, em coma, com a UTI sendo liberada para meus familiares despedir de mim. Porque não tinha o que fazer comigo. Eu tinha uma embolia crônica com uma embolia aguda, com uma embolia nova. Então eu fiquei totalmente sem respirar. Meu estado era gravíssimo. Eu não tinha chance naquele momento de sobreviver. E aí foi quando meus amigos da minha comunidade aqui, né, do Tenda, foram invadir aquele hospital, sabe? Já se reuniram na capela, começaram a rezar para mim e dali espalhou para a cidade inteira rezando por mim. E em 24 horas dissolveram esses coágulos, o que a gente, sem ciência, não explica. Isso. Eu continuei entubada, eu continuei no coma, mas os coágulos, o médico até hoje que me entubou, ele fica surpreendido com essa história. Isso tudo foi em Franca, não foi no Instituto do Coração não, tá? Isso foi em 2013. E eu consegui sair viva ali do hospital, né? Eu considero aquilo um milagre na minha vida. O estado que eu cheguei, o estado que eu saí. Oração à distância. Oração à distância, reza à distância. Oração à distância. Eu adoro estudar quando o Dr. Roque Savioli, ele é um cardiologista lá do INCOR. Ele tem vários livros que falam também dessa questão das orações à distância pelas pessoas, né, do poder que tem. Eu estava em coma, eu estava entubada. Mas os meus amigos, Franca inteira, todas as religiões se misturaram para rezar por mim. O que eu recebi de mensagem, sabe, assim, o que eu recebi de bilhete, uma coisa incrível, eu saía na rua, parecia artista, porque o povo que eu nem conhecia vinha me abraçar e achava que eu tinha rezado por mim, tanto que foi impactante. Aí foi quando eu me dei conta do poder das orações, das intercessões, dessa oração à distância, né? Dessas intercessões, eu vi o poder. Mas como lembra, 10 anos atrás, eu não tinha essa parte da espiritualidade fortalecida. Foi na primeira doença que eu fui atrás de fortalecer para enfrentar 10 anos de doença. Quando eu cheguei nos 10 anos, era tão forte dentro de mim que quando eu saí do tubo, do coma, a enfermeira me mostrou que eu acho que é quando, sei lá, o sedativo que eu ficava ali no coma, ali induzido, né? Devia passar um pouco. Ela falou assim que ela me dava papel, caneta, e eu escrevia minha letra sem um garrancho, mas lá estava. Eu sou católica. E aí eu pedia que eu queria a Eucaristia, eu queria que rezasse Terço da Misericórdia para mim. Eu mandei chamar o padre, mandei chamar um tanto de gente que na minha cabeça foram pessoas importantes na minha vida, que eu rezei com essas pessoas. Eu tenho até hoje guardado tudo isso comigo. Eu não lembro de ter escrito, eu não sei como foi a enfermeira me mostrou, mas todo mundo que estava ali de fora viu. Engraçado, Tatiane. Engraçado, Tatiane, que isso na sua infância não foi estimulado, como você disse, né? Com a minha avó. Pelos meus pais, não. Pela minha avó foi. Minha avó contava de Jesus. Jesus era um super-herói, era amigo dela. Sabe assim? Ela amava. E isso estava lá no seu inconsciente, né? Lá no seu subconsciente. Eu ia na missa, eu assim, gostava de participar, mas eu não era fervorosa. Mas Jesus era meu amigo. Eu aprendi isso com a minha avó. Sabe, assim, não foi aquela coisa que foi imposta, que tinha que fazer, e que eu, entendeu? E ele que pegou na minha mão, naquele momento que mais pensei, foi ele que ficou comigo, gente. E quanto tempo você viveu com a sua avó? Assim? A minha avó, doente, quanto tempo? A minha avó não viu eu ir fazer cirurgia no INCOR, ela morreu 2 anos antes. Ela viu eu ficar em coma entubada com a minha filha depois.
Depois ela pegou e falou assim, se sentiu culpada que ela rezava pra eu ficar grávida, e aí depois eu fiquei grávida e passei por isso, mas eu falei pra ela que tinha sido meu maior encontro com Deus. Eu não mudaria nada na minha história. Eu voltaria, eu teria passado, porque o meu encontro com Deus dentro daquele hospital foi uma coisa assim maravilhosa, e ele foi além de mim. Muitas pessoas foram testemunhas e muitas pessoas foram transformadas com a minha história também. Então foi muito além de mim, sabe? Assim, é uma história que as pessoas olham como se tivesse acontecido ontem. Quem olha pra mim, sabe uma coisa assim, eu passo no supermercado, no caixa, a pessoa olha pra mim e fala, rezei pra você, hein? Aconteceu isso e isso na minha casa quando eu rezava pra você. Eu vou no outro lugar, então é uma coisa, parece que não morre nunca. A esposa do médico falou assim, bastou ele ver você, depois de 5 anos que pensou que você estivesse morta, pra ele, de fato, sabe assim, pegar firme na parte espiritual. E é verdade, mesmo. Bacana. Assim, pra quem pensou que eu estivesse morta, porque ele saiu de férias e não me viu mais, morreu sim uma pessoa de embolia pulmonar. Mas me parece que foi a paciente que tinha colocado um silicone. A grave, quem estava grave, era eu, né? E não fui eu que morri, mas na cabeça dele, imagina, morre um tanto de paciente, quem morreu? Uai, a moça aqui, né, que estava aqui, não tem, a que eu intubei. E você, como que era a sua saúde como criança? Eu tive bronquite, a única coisa, era super boa, eu tive bronquite, por isso que o médico confundiu com asma. Ele me perguntou a primeira coisa, assim, você teve bronquite? Tive. Você tá com uma crise de asma. Faz raio-x. Raio-x não faz diagnóstico de embolia pulmonar. Não. Tem um exame. Ai, meu Deus do céu, como que eu vou esquecer o nome desse? Cintilografia, consegue fazer um diagnóstico da embolia pulmonar. E o eco, não é o eco, não. O eco vê a pressão pulmonar. Tem outro, daqui a pouco eu lembro qual que é. Um que toma contraste. E ele também consegue ver. Assim, hoje em dia o pessoal acerta mais. Os médicos acertam mais esse diagnóstico. Mas ainda, hoje no Grupo Milagres, né? Eu vejo, muda de cidade, porque do meu grupo é assim, ó, gente do Brasil inteiro. Eu falo, muda a cidade, muda o estado, mas a história é a mesma. Sempre achando que a gente está com uma crise de asma, sempre achando que a gente está com uma crise de ansiedade, sempre confundindo com outras coisas, sabe? Quando descobre, a embolia cronificou. Tá, e qual foi a sua história da quase 100% do meu grupo que eu acompanho. Você disse que você teve 3 casos de embolia pulmonar e que a última foi muito séria. Isso, a última foi que se agravou. Olha só, eu recebi esse milagre aqui em Franca em 2013. Dissolveram esses coágulos que estavam dentro de mim e quase me mataram. Só que os antigos, os primeiros, de 2003, eles permaneceram dentro de mim, não tinha como tirar. Então eles estavam dentro de mim. E aí eu saí do hospital, tive alta, tudo, e eu falava assim, mas gente, eu continuo passando mal. E aí eu fui atrás de um médico em Ribeirão Preto, e esse médico falou, você, né, está com a embolia pulmonar crônica, né, aí você precisa retirar esses coágulos de você, porque senão, ele até desenhou para mim o que ia acontecer com o coração, que o coração ele ia inchar, que eu ia perder minha qualidade de vida aos poucos, que eu ia aos poucos não conseguir fazer as coisas, até infartar, até o coração que é uma, né, ele tá ali bombeando, ele ia falhar, não ia aguentar. Eu vi o desenho, olhei para aquilo, aí ele falou assim, só tem um médico que é para você procurar, não tenta procurar outro, porque o outro não faz, e eu não confio, que é o Dr. Fábio Jatene, lá em São Paulo. E aí ele me encaminhou, né, pro Dr. Fábio Jatene, cardiologista, por favor, o Dr. Fábio, ele é muito conhecido aqui no Brasil, no exterior também. Procurei o Dr. Fábio em 2014. Cheguei lá, ele viu meus exames, tudo, viu que eu tinha, né, a embolia, os coágulos dentro de mim, mas ele falou assim, olha, no seu caso, não tem como fazer essa cirurgia no momento. Ele me explicou em que casos que ele faria e que não compensaria fazer naquele momento por causa do risco ainda, tipo assim, ó, eu não estava apta para fazer uma cirurgia. Ele falou assim, você vai me procurar em último caso, tipo, ou se você tiver uma outra embolia, ou se você tiver dependente de oxigênio. Fora isso, você vai levando a sua vida desse jeito, né? Vai preservando de não ter uma outra embolia, porque não vale a pena o risco da cirurgia.
Eu pensei comigo assim, adorei Dr. Fábio, muito humanizado, amei. Mas sabe quando você sai do consultório e pensa assim, eu nunca mais vou ver sua cara, né? Nunca mais vou te ver na vida, porque eu não vou te procurar mais, eu não vou ficar desse jeito que você tá me falando. E eu achava isso. Saí de lá em 2014. Não queria ver o Dr. Fábio na minha frente nem pintado. Mas eu já entendi, por que você não queria ver mais ele? Porque eu fiquei com medo da cirurgia. Entendi. E era pra eu procurar ele só se eu tivesse nesse último caso. Mas você eu tem uma cicatriz aí de cirurgia. Vou contar pra vocês o meu encontro com o meu... Você pode mostrar um pouquinho aí da sua cicatriz? Nossa, eu sou bem metida com a minha cicatriz. A marca da vitória aqui no peito, né? E aí, o que aconteceu? 2014 eu procurei Dr. Fábio. 2015, 16, 17, eu fiquei com a hipertensão pulmonar. O coágulo tá lá. Lembra o desenho do médico? Uhum. Aquilo vai se agravando, foi piorando e provavelmente eu fui tendo microembolias. Dentro de mim, coágulos foram fazendo ali, até eu ficar naquele estado, dependente de oxigênio, de não conseguir andar dentro do meu próprio apartamento. Minha filha com 5 anos chorava, mamãe, eu quero leitinho, eu quero leitinho. Eu não conseguia andar do quarto na cozinha. Eu não conseguia, eu chorava, e ela pedia, ela tirava o meu oxigênio, falava assim, tira o oxigênio, uma criança de 5 anos. Você usava oxigênio em casa? Eu fiquei dependente de oxigênio, porque aí eu cheguei naquele estado grave, lembra que o Dr. Fábio falou? Sim. Eu cheguei naquele estado e eu não sei, eu acho que foi quando eu fui colocar o filtro de veia cava para prevenir que não subisse mais coágulo. Eu acho que foi ali que eu piorei, que deve ter formado mais coágulos, porque dali para frente eu comecei a precisar do oxigênio. E aí eu ligava para tentar marcar consulta com o Dr. Fábio, o Brasil inteiro chegando lá. E só tinha consulta para depois de um mês e tanto. Era 1 mês e meio, mais ou menos, ia dar mais ou menos na Páscoa. Eu vou morrer, não vou conseguir chegar lá, não vai dar tempo, porque eu tava passando muito mal. E você usava esse oxigênio para todo lugar que você ia? E todo lugar que eu ia, e era uma coisa assim. Era uma garrafinha. Ele era no concentrador que coloca na tomada, e para sair, para fazer consulta, tudo, aí era aquele que fica no cilindro. Cilindro. Aquele. E aí eu me vi daquele jeito, e é uma coisa assim, horrorosa. Sabe assim, se você tomar banho, fazer assim, esse movimento, e o coração vai a 1000 por hora. Então, a morte ficava aqui do meu lado. Eu que já tinha sentido, né? Eu falo que é o bafo da morte, aqui, ó, seu cangote falando assim, ó, vou te pegar, vou te levar. E você lutando para você não ir, ali eu senti o tempo inteiro que eu ia infartar, que eu não ia aguentar, que eu ia morrer, porque o cansaço era muito grande, a frequência cardíaca ia nas alturas, e aquela falta de ar, uma roupa, para eu fazer um movimento de colocar uma roupa, era esforço demais. Estou te falando para andar. E aí, o que aconteceu? Rezar, todo mundo rezando para mim, todo mundo. Agora, as pessoas olhavam para mim e estavam despedindo de mim, sabe? Olhavam para mim e não tinha o que fazer comigo. E a consulta do Dr. Fábio era só lá para o fim de março, e eu estava ainda ali no fim de fevereiro. Qual é a especialidade dele? Coração? Ele é cardiologista, e ele faz a cirurgia de tromboendarterectomia, que é a retirada dos coágulos no Instituto do Coração. Ele e o Dr. Orival. São os dois que fazem essa cirurgia, né? E aí a equipe dele ali que cuida. Começamos a rezar. Nossa, nunca rezei tanto na minha vida. Foi isso que me sustentou. Foi isso que me deu equilíbrio. E eu chorava e falava, eu vou morrer, eu não vou aguentar. E era como assim, não importava o marido do meu lado, não importava a minha filha do meu lado, não importava meus pais do meu lado. Gente, parecia que era só eu e Deus. De pegar na mão dele e falar, pelo amor de Deus, me ajuda, me socorre, eu não aguento isso, me socorre, me salva. Depois que eu coloquei o filtro de veia cava, que eu fiquei muito mal, eu abri a Bíblia e estava escrito assim, ó, me pediu socorro, e é o Salmo 30, e eu te escutei. Vou transformar seu luto em dança, o seu luto em alegria. E aí, sabe quando você parece que você está no fundo do poço, que você não vê mais nada, sabe? No fim do túnel mesmo, você não vê luz nenhuma. Que jeito que eu vou sair desse lugar onde eu me encontro? Luto em alegria parecia uma coisa assim, sabe?
impossível de acontecer. Contei para uma amiga minha, e a minha amiga da aula de Zumba, ela falou assim, Jesus está falando que você vai dançar Zumba comigo, eu não podia nem pensar. Eu falei assim, gente, mas isso é uma coisa impossível, o jeito que eu tô, né? Ou estava escrito isso na Bíblia. E aí, quando a médica entrou, falou, Tatiana, eu não posso fazer mais nada por você, nem eu, nem o hospital aqui. Você precisa procurar o Dr. Fábio Jadé. Peraí, Tatiana, o som tá picando de novo, peraí. Eu acho que é a internet, né? A internet dela lá, né? Como que tá a sua internet? É a minha internet? internet? Aí? Melhorou agora. Melhorou. Socorro. Tô roteando a internet aqui. Vamos lá. Melhorou. É só porque tá saindo ruim, aí a gravação vai ficar ruim, por isso que eu te interrompi. Tá, não, tá. Se quiser que eu tire o fone, eu tiro o fone também. E aí, o que eu tava falando? A médica falou assim, não posso fazer mais nada por você, Tatiana, você precisa procurar o Dr. Fábio. Aí eu comecei a chorar. Eu não vou procurar, eu vou morrer. Ele falou que a cirurgia, né? Ele não falou para mim que a cirurgia era arriscada, ele falava que não valia a pena o risco e que o meu corpo não estava preparado, que ele ia fazer se eu fosse mais velha ou se eu tivesse no estado mais grave. Mas eu tinha medo dele, eu não queria ver ele, tá? E eu comecei a chorar. A minha médica virou para mim, e eu com aquele tanto de santo, né, meu rosário, tudo ali, meu terço, do meu lado na cama, ela falou assim, Tatiane, eu admiro a sua fé. Eu queria ter uma fé desse jeito, mas do que vale a fé se você não colocar em prática? É hora de acreditar, é hora de acreditar que a sua cura está aí. É ele que pode fazer alguma coisa por você, eu não posso fazer mais nada, é ele. Eu conversei com o médico que faz a cirurgia com ele, eu mostrei seus exames, aí ela contou, né, a cirurgia já evoluiu muito, você não precisa temer, são eles que vão fazer. Você tem duas opções, ou você vai para o Dr. Fábio, ou você vai para o médico nos Estados Unidos. Tem um médico também nos Estados Unidos, né, que é até amigo deles também, que eles fazem cirurgia junto. Ou você vai para lá. Você tem essas duas opções. Aí eu lembrei do salmo que eu tinha tirado um dia anterior. E pediu socorro, eu vou te curar, vou transformar seu luto em alegria. Eu parei de chorar e falei, então eu vou encontrar os médicos que vão salvar a minha vida. Você vai transformar o meu luto em alegria. E foi justamente isso. Que bacana. Foi justamente isso. Aí você fez a cirurgia. Aí a história é linda. Daí pra frente a história, eu falo que é uma história de amor. Daí pra frente é uma história lindíssima, porque aí eu vou pra casa naquele estado horroroso, começa a rezar. A minha tia começou a ligar lá pro Dr. Fábio sem parar, falava que era minha mãe, atende a minha filha, ela é lá de Curitiba, minha tia. Atende a minha filha tá morrendo, pelo amor de Deus, a secretária naquela educação toda, falava assim, olha, o Dr. Fábio tem um tanto de paciente, todo mundo é grave aqui, então a gente vai chegar de ambulância. Ela fala, não pode, ele não faz cirurgia assim, quando chegar de ambulância, não pode. E a minha tia ligar, a minha tia estava inconformada, e minha tia não tinha espiritualidade nenhuma. E aí ela começou a rezar, pegou e virou pra mim e falou assim, Tatiana, é um médico muito importante, pelo amor de Deus, o que vai acontecer, sua doença é grave, como você vai chegar lá? Falei, tia, vamos rezar, vamos confiar. E eu ali sentindo que eu tava morrendo, hein? Tia, vamos rezar, vamos confiar, né? Deus tá preparando melhor. E aí ela pegou, tentou ligar mais uma vez, a secretária dele pegou e falou assim pra ela, ô, dona Vera, porque ela mentia, né? Falava que era minha mãe, ela chama Rosângela. Ô, dona Vera, você tem fé? A secretária dele falou isso pra ela. Você tem fé? Ela, a minha filha tem. Já falou, então perguntando a sua filha, eu quero saber se você tem fé. Porque se você tiver fé, ela vai estar aqui no dia certo, na hora certa, e o Dr. Fábio vai fazer a cirurgia nela. Você precisa ter fé e acreditar nisso. Aí a minha tia se acalmou, ligou pra mim, falou pra mim, você não acredita que eu escutei isso da secretária? Eu falei, já tô amando essa secretária, já tô amando ele. E aí a secretária ligou pra mim e falou que ele tinha conseguido um horário para me atender, e aí começou uma humanização muito linda. Falou assim, ele pediu para te poupar, não é para você ir para São Paulo, seu marido vai e leva os exames, que ele vai ver os exames e já fala se você tem que ir para lá. Aí a humanização já começou do telefone, sabe? Já começou ali, nesse cuidado, meu marido chegou, o meu caso mesmo era
cirúrgico. Aí o meu medo era assim, ai meu Deus, será que ele vai me atender? Ele tem que me atender. Aí eu já queria encontrar ele, né? Eu já tava com medo dele, eu queria encontrar ele. Ele tem que fazer cirurgia em mim. E aí quando eu cheguei no INCOR, eu não encontrei ele. Aí eu encontrei a equipe dele, né? O doutor Orival, que é o médico que faz a cirurgia com ele, e toda a equipe. E foi uma humanização incrível, desde eles até quem me recebeu na recepção, até as fisioterapeutas, as enfermeiras. Foi um show de humanização por onde eu passava, todo mundo falando a mesma linguagem. Até quem fazia meu exame sabia meu nome, eu tinha pulseirinha com o nome, sabia. Parou. Eu não era mais uma embolia pulmonar, eu não era mais uma doença, sabe assim? Eu era a Tatiane. Você foi tratada como um ser humano mesmo, né? Não como uma doença. Eu não era mais a doença. E aí aquilo ali começou a me curar mesmo interiormente. E aí pra mim, olha a minha preocupação. Ai meu Deus, eu vou pra lá, tudo eu preciso comungar, porque a Eucaristia é meu remédio. Eu preciso, o que eu vou fazer? Uma fisioterapeuta, até o dia que eu fui dar a palestra, eu dei para fisioterapia lá. E aí eu contei para eles isso. Ela me olhou e ela viu minha necessidade. Olha só, a fisioterapeuta viu a minha necessidade. E lá tem o serviço da capelania. Lá no Instituto do Coração, né, é um complexo ali do HC, tudo, e tem lá o Procer, lembra que tem o Procer também, que a gente sabe, né, o tanto que eles estudam da parte da espiritualidade, tudo. E lá no INCOR tem a parte da capelania. A fisioterapia viu que eu estava querendo isso, e aí ela pegou e falou assim, você pode chamar os capelães, você pode chamar o ministro da Eucaristia para você pode ir na missa. E aí, falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu ia na missa de cilindro de oxigênio, sabe assim? Eu passei para... Internada no hospital, né? Eu tenho todas as fotos. Eu tenho as fotos. Eu na missa. A capela funciona lá, aberta lá para as pessoas participarem do serviço. É, para todo mundo que quiser ir lá na missa. E esse procer lá dentro do INCOR? Não é dentro do INCOR, ele é lá na parte da psiquiatria da USP, que é do HC, que é o bloqueio. Ali é um complexo, né, de hospital, é o INCOR, aí é o HC na frente, tem o CESP do lado, e tem o da psiquiatria ali, que faz parte do HC. E ali é um núcleo que eles estudam da parte da espiritualidade, né? Uhum. No INCOR? Lá no Procer, mas que o INCOR ali faz parte, que é a parte do HC, né? Então, lá dentro do INCOR, tem a capelania, tem a capela. Acredita que a primeira matéria que eu li da espiritualidade foi em 2008, porque eu tenho a revista, quando saiu. E lá saiu assim, ó, no Instituto do Coração, às 11 horas da manhã, os pacientes que vão fazer a cirurgia vão assistir a missa das 11. Não. Eu tinha essa revista. 10 anos depois, eu estava passando pela experiência. Eu era paciente da revista. Então, a primeira reportagem que eu li de um hospital que tinha esse trabalho foi do INCOR. E eu passei pela experiência ali, e foi muito importante para mim, porque aquilo ali me deu uma força. Meu maior medo era o medo da morte. O meu maior medo era passar por essa cirurgia e não voltar mais. O meu maior medo... Eu saí de Franca, eu fui para São Paulo. Eu não sabia se eu ia voltar viva, eu não sabia se eu ia ver minha filha de novo, eu não sabia se eu ia estar trabalhando de novo, eu não sabia de nada, numa incerteza. Tatiane? E quando você estava lá internada, você tinha atendimento espiritual nos leitos? O Procer fazia esse trabalho? Me conta isso. Não era o Procer que fazia. Eu nem sabia da existência do Procer. Não sabia. Eu fiquei sabendo depois que tinha parte dos estudos lá. Que eles fazem os estudos da espiritualidade. Mas o pessoal da capelania... passava e ia no meu quarto e rezava comigo e levava a palavra para mim. Toda semana ia ler a Bíblia, e tinha esse trabalho, me levava a Eucaristia no quarto, 2 vezes na semana, e 2 vezes eu ia na missa. E como você se sentia após esse trabalho da capelania no seu leito?
Que isso, foi o que me fortaleceu, foi o que me deixou de pé, foi o que me deu força para enfrentar tudo. E dentro do Encore eu falei assim, se tivesse um lugar para escolher para morrer, ia ser lá. Porque eu ia morrer lutando, eu ia morrer num lugar que eu tava sendo cuidada, eu ia, entendeu? Morrer do lado de todo mundo que estava lutando por mim e onde eu estava sentindo acolhida por Deus. Que bacana. Foi o meu maior encontro de novo com Deus, foi dentro do Encore. Então a humanização e lá, assim, ali é visível. Médico participa da missa, então a minha médica falava assim para mim, te encontro na missa, pode ir. E aí lá ia eu. Aí eu via a alegria, gente, eu via a alegria dos pacientes, eles que faziam a leitura, sabe? Eles que participavam. Eu falava, o que é isso? Eu também quero. E eu mal conseguindo falar, e eu mal conseguia. Eu falei, eu quero fazer isso também, eu quero participar, eu quero ver o que é que eles estão fazendo. Como assim que eles ficam nessa alegria toda? Então, eu vi o quanto que isso faz parte do tratamento. Faz parte. E essa Só que no dia da palestra, eu levei a consciência para eles. Eu mostrei para eles o quanto que isso é importante, sabe? Assim, quando você traz de novo a luz da consciência, para quem está acostumado com aquilo ali. Mas, gente, isso aqui é muito importante. Eu tive do outro lado. Se não fosse isso aqui, que ia ser da minha vida? Eu não sei o que ia ser da minha vida. Bacana. Tati, a gente tem, eu acho que 15 minutos para encerrar. Eu quero que você fale agora do seu trabalho após essa experiência sua de dor lá no Encore. Fala desse trabalho voluntário, fala um pouco do seu trabalho aí pra gente. O que você, depois desse processo que você passou aí, de paciente, hoje você é voluntária no Encore e também você parece que tem um grupo de apoio para esses pacientes que estão passando pelo mesmo problema que você passou. Conta pra gente aí que a gente agora só tem 15 minutos para finalizar. Tá. Ó, na verdade eu não sou voluntária lá dentro do Hospital do Encore. Não, eu faço um trabalho com o Grupo Milagres de pacientes que fazem cirurgia no Encore. Ok. E o Encore me convida para dar depoimento, essa parte que eu faço também voluntariamente, e essa parte com o Grupo Milagres. Então, assim, nada que eu estou lá dentro, trabalhando, fazendo sempre. Direto. Não, mas o Encore é um lugar que eu sinto em casa. Eu entro lá, eu nem sinto que é hospital. Sabe o que você ama? Simplesmente eu amo o hospital. Nunca na vida ia sonhar que eu ia amar um hospital. Então, quando eu saí de lá, muito encantada com tudo isso, e sabe esse olhar que você me descreveu? Que muda? O milagre. O maior milagre de todos. Ter morrido uma Tatiana e ter nascido uma outra. Bacana. Esse olhar que me transformou, que fez nascer a vontade de ajudar o outro, de levar para o outro. Eu olhava para eles e eu falava assim, todo paciente merece ser atendido desse jeito. Todo mundo merece o que eu tive também e eu quero ensinar, e eu quero levar, e eu quero mostrar a importância de tudo isso. O que começou a acontecer? Eu comecei a divulgar. E o meu encontro com o Dr. Fábio Jatene foi lindo, porque quando eu encontrei ele depois da cirurgia, a equipe dele me atendeu. Quem me acompanhava era o Dr. Orival. E eu queria ver ele. Gente, mas eu não vi ele, eu vi depois da cirurgia. O Dr. Orival falou assim, tem uma surpresa pra você. E ele entrou no meu quarto. Quando ele entrou, parecia um anjo. Eu falei, não acredito, aquele que eu tinha tanto medo foi o que salvou a minha vida. E aí eu falei, posso te dar um abraço? Que jeito que eu vou te agradecer? Ele falou assim, eu falei, vou te dar um presente. Ele falou assim, o maior agradecimento é você ser feliz. O maior agradecimento é você fazer tudo aquilo que você não podia. Gente, isso curou tanto a minha alma, isso curou tanto dentro de mim. Eu comecei a contar essa história. Sim. Comecei a contar a minha história, começou a aparecer pessoas pra querer conversar comigo e falando, olha, eu tenho a mesma doença que você, né? Como que eu faço? Como que é? Aí eu comecei a orientar, eu comecei a encaminhar para o Encore, sabe? Aí eu comecei, gente que estava desenganada, a primeira foi de Franca mesmo. Ela estava num hospital da região e ela me chamou pelo WhatsApp. E aí ela ficou sabendo que eu tinha feito a cirurgia, e eu falei, sai desse hospital aí, e vai para o Encore, ajuda o Fábio, né, que é lá que eu vou te salvar. Em 6 meses salvaram ela, e assim começou, aí chegou uma... Tá ruim de novo o som aqui, acho que é a internet dela. Como que tá o seu sinal aí? O meu sinal tá bom. Tá ruim, assim, dá uma
pausazinho. É. Porque, né, que não. Não é que não. Piorou? Não? Voltou. Fica mais Tô. próximo do notebook. Eu tenho que entrar aqui no celular para mexer, deixar Me ele na diz, frente. eu vi lá no seu Instagram. Quando eu comecei a compartilhar essa história, começou a aparecer uma, outra. E aí, a hora que eu vi, elas mesmo, aí eu falei assim, vou encontrar essas pessoas no Zoom. Peguei e encontrei. No outro dia eu acordei e estava assim, ó, você foi adicionada ao grupo Milagres. Aí a Adriana que é de Curitiba, ela criou o nome do grupo, ela fez um grupo no WhatsApp onde já tinha 5 pessoas. Sabe? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Que responsabilidade é essa? Aonde eu entrei? O que eu vou fazer com isso? São mais de 30 pessoas hoje que eu acompanho, que eles chegam morrendo de medo da cirurgia, porque a cirurgia é circulação extracorpórea, a gente é congelada, sabe assim, é uma coisa assim, que dá muito medo, né? Parece uma coisa bem maluca, assim, né, de seriado. E a pessoa fica morrendo de medo da cirurgia, morrendo de medo de morrer, basta tudo que sofre. Então a pessoa chega desse jeito. Ela já me procura assustada, e aí lá vai eu acalmar, lá vai eu conversar e explicar como que é. Tudo. Por mais que meus médicos explicam, e eles são muito humanizados, eu acho que quando a pessoa chega e conversa com quem passou e vê, né, que eu passei e que eu superei e que os outros também, aí começa o meu trabalho de apoio emocional e do apoio espiritual. Dentro do Grupo Milagres é assim, ó, tem religiões evangélica, católica, espírita, mas lá a nossa base, a nossa estrutura é a fé. Sim. A fé, porque é a fé que nos mantém de pé. Então, eu vejo muito, assim, tem uma parte grande do grupo ainda que não fizeram a cirurgia. Então, eu vejo o sofrimento deles. Eu acompanho e eu sei aquele cansaço que eu sentia, tudo aquilo que eu senti, eles estão passando agora enquanto não receberam a cura. E não é fácil. Se você não segura na mão de Deus, é muito difícil de passar por isso, sabe? Então, ali a gente fortalece a fé para enfrentar a doença, depois para enfrentar a cirurgia, que não é brincadeira, e depois para a recuperação da cirurgia também, que não é algo fácil. Mas eles fazem assim, ó. É uma cirurgia, por mais que ela seja assustadora, super segura, sabe assim? Com os melhores do Brasil. Não tem porquê. Quem estiver escutando a gente, que estiver passando por esse problema, tudo, pode procurar o grupo do Embolia Pulmonar. Tatiana, então fala pra mim, esse grupo é online ou é presencial? Você faz na sua clínica? Não. Fala pra mim. Não faço na minha... Eu vi que você também deu lá no seu Instagram, que você acha que fez um relato de caso no INCOR também. Lá no teu Instagram, você falando para as pessoas lá. Fala pra palestra. gente. Isso. Eu dei uma palestra recentemente lá no INCOR, que foi em setembro. Eu dei para fisioterapia, né, no anfiteatro lá. E eu falei da importância dos profissionais da saúde na nossa vida. Você faz a diferença na vida dos pacientes, né? Esse era o tema. E aí, lá para eles, eu levei a importância da humanização. Olha só, eu estava falando com um hospital referência de humanização sobre a humanização. E sabe qual era o feedback? O quanto que era importante escutar isso. Mas o hospital INCOR, ele é referência em humanização? No jaleco está escrito ciência e humanização. Entendi. Além deles serem um hospital humanizado, muitos outros são também. Mas é um hospital referência em humanização, sim. Ele e vários outros, mas ele é isso. Eu piso lá, sei lá, parece uma extensão da minha casa. Me sinto em casa, me sinto bem. Eu gosto de estar lá. E é unânime. Todo mundo do Grupo Milagres sente a mesma coisa. É claro, o meu amor é ainda maior porque existe toda uma história que eu fiquei muito tempo doente. E tem toda essa história que Deus me inspirou no trabalho, né? Então, eu sei lá, perdi as contas de quantas vezes eu voltei para o INCOR. Já acompanhei pacientes lá, doentes, já fui psicóloga voluntária na UTI, nos atendimentos dos quartos. Quando eu vou lá para o INCOR, vira e mexe,
as enfermeiras olham e falam assim, entra lá no tal leito, vai lá em tal lugar conversar com o paciente. Aí você entra como o quê? Como psicóloga voluntária para ir nos leitos? Aí você bate um papo, você conta a sua experiência, ou você... Aí eu vou... Tem um grupo lá dentro, chama Amigos do Coração, Associação Amigos do Coração. Eles são voluntários nos leitos. E eu já fui dar depoimento para eles. E eles me deram um broche, né? Coisa disso, de ser voluntário. Eles me acompanharam no leito, para UTI, para os lugares que eu posso ir, né? Claro. E nesse lugar, tipo UTI, essas coisas, eu entrei com eles. E em outros momentos foi quando eu vou visitar e quando eu vou fazer consulta, eu entro lá naquele andar onde eu fiquei. Tô falando, eu me sinto em casa. As próprias enfermeiras falam, entra lá, Tatiane. Mas você faz consulta? Eles te chamam para consulta hospitalar no leito? Como que é isso? Não, eu entro lá porque eu quero conversar, porque eu gosto. Eles nem sabem às vezes que eu sou psicóloga, sabe? Só que eu passei. Sabe? Só que eu passei ali a doença, eu entro lá só para motivar, sabe? Sim. Para motivar, para animar aquele que tá esperando o coração há tanto tempo, aquele que... Aí eles viram assim e falam assim, de onde você apareceu? Como você sabe o que eu tô sentindo? Sim. Sabe? Foi Deus que te mandou aqui? Eu falo, não, eu sei o que é que você tá passando, entendeu? Então assim, eu tenho prazer de fazer isso. Jadiara, acho que não tem uma vez que eu não vou nesse Incor, que eu não paro lá. São duas coisas que eu faço. É para falar com os pacientes e com meus médicos, e com os enfermeiros. Ixi, bacana. Me fala mais, Tatiana, pra gente encerrar, que já estamos quase encerrando, sobre esse grupo de apoio chamado Milagre. Ele é online? O Grupo Milagres é o grupo que eu tenho, é online no meu WhatsApp, um grupo fechado de pessoas que vão, eles me pedem socorro lá no Instagram, e aí eu vejo, né, se é alguém que vai passar mesmo pela cirurgia do Incor, se é alguém que está nesse processo, se é aí que eu vejo que né, quem está com HPTEC mesmo, eu coloco no nosso grupo. Hoje, eu não coloco quem está com uma outra doença, porque o grupo é para quem está com essa doença, né? Então, o negócio começa lá e aí eu faço. E isso, assim, não tem nada a ver com consultório, não tem nada a ver com psicologia, tem a ver com meu amor por eles. Mas vocês se encontram uma vez por semana? Como que vocês se comunicam? Não, isso aqui tá no WhatsApp, é assim, é um negócio, as mensagens rolam aqui o tempo inteiro. Entendi. De um conversa com o outro, é uma coisa assim muito bonita. Um dá apoio pro outro, um ajuda o outro, um acompanha o outro, tá em consulta. Então eles já aprenderam até comigo. Tira foto do hospital, encontra com o amigo que tá lá, conta pra gente, compartilha como foi aquele momento. Nossos médicos já estão super acostumados a tirar foto com o Grupo Milagre, já chega e fala, ixi, Maria, chegou o Grupo Milagre. Já manda as fotinhas pra gente, nós estamos lotados de foto. Bacana. Já manda a foto pra nós, um ajuda o outro. Aí, quando um deixa de usar oxigênio, doa pro outro, deixa de usar os remédios, manda por Sedex pro outro. Uns ajudam os outros. O Grupo Milagres, ele funciona mesmo não entrando nas mensagens. Às vezes eu pego no fim do dia, tem 200 mensagens. Nossa. Eles conversando, esse apoio mútuo de quem entende um ao outro. E entendi. O Grupo Milagres é muito eficaz. Quantas pessoas tem no grupo hoje? Ele é certeiro onde precisa ir, assim, sabe? Ele é muito eficaz. Quantas pessoas tem no grupo hoje? Deixa eu contar, eu acho que são... Deixa eu ver aqui quantos que tem, mas eu acho que deu 30... Tem, quer ver? Tem gente de 31. Tem gente de São Paulo, gente de vários lugares. Tem quem já morreu também, né? Quem que já saiu do grupo, claro, né? Que existe os casos de sucesso, existe casos que às vezes, né? Não posso falar que é tudo 100%, né? Que não vai morrer, que não vai acontecer, porque qualquer cirurgia existe um risco, né? Nós temos aí 2 amigos que faleceram, que era do e tem 2 que saíram. Então ele era maiorzinho até. Tem gente mas são mais de 30 pessoas também, né? Tem gente de Curitiba também, né? Tem de Curitiba. Tem de Curitiba, tem de Minas Gerais, tem do Rio Grande do Sul, tem do Acre, tem da Bahia, tem do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro tem uma cidade pertinho aí do interior. Tem 2 do Rio de Janeiro. Tem um da capital e tem um do interior.
Tem, de onde mais? Tem de Brasília, de várias cidades. Bacana, Eles né? encontram. Então, a gente está conversando aqui com a Tatiana Felício, psicóloga, mas ela hoje está no lugar de paciente e passando aqui para gente a sua experiência de vida, né? Tantas dificuldades que ela passou aí, 3 internações, não é isso? Foi Muitas internações. Perdi as contas. Já 3 embolias pulmonares e muitas internações. Então, Muitas. que bacana, né? Então ela usou, né, desse momento aí, vamos dizer, de bênção que ela recebeu e hoje ela compartilha eu vou botar essa palavra entre aspas, ferramenta, que hoje a ciência comprova que ela traz saúde mental, saúde física, qualidade de vida para a família, né? Qualidade de vida para o ser também. Então a gente está falando aqui, gente, a gente fala aqui também de teoria com a Cássia aqui da Universidade Federal aqui de Macaé, mas hoje a gente está trazendo um relato de caso da Tatiane e que ela hoje ajuda outras pessoas com um grupo no WhatsApp com pessoas de todos os lugares do Brasil, trazendo apoio. Para o pessoal ver também, né, nossas histórias. Ela que é coach, é psicóloga também, né? Ela ouve essas pessoas, ela ajuda no seu sofrimento. E aqui quando fala de... E também trabalho com os profissionais da saúde, né, hoje, porque desde então aí não parou mais as palestras pelos hospitais, não parou mais, né, comecei com os treinamentos voluntários para o estudante de medicina, aí foi. E de uma aula que eu dei para eles, transformou na Liga da Espiritualidade na universidade aqui, de uma sementinha, olha isso. E aí eu fui atrás de fazer a pós-graduação, pegar a teoria, trazer para mim, e hoje eu trabalho, empaticamente, a minha empresa, de dar treinamentos, cursos, para a parte da humanização, para os profissionais da saúde. Que bacana. Na humanização. E essa empresa, então, ela leva o quê? Porque ela não pode falar de religião, né? As empresas a gente tem que ser mais aberto, mas fala de quê? De solidariedade, compaixão. São os valores da espiritualidade, na verdade, né? Isso. Mas aí, quando eu dou as palestras, tudo eu falo da parte científica comprovada para os profissionais da saúde, né? Dessa maneira e dessa importância de enxergar a parte espiritual dos pacientes, e eu mostro minhas fotos e eu mostro tudo que aconteceu comigo, que acalmava minha ansiedade, a síndrome do pânico. Esqueci de falar isso. Eu tinha síndrome do pânico, eu tinha crise de ansiedade, eu tinha muito medo, muita angústia, e quando eu colocava em prática a espiritualidade, isso diminuía. Então, eu fui estudar isso para saber se isso mesmo tinha algo que explicasse. E aí, quando eu vi todos os estudos que é comprovado cientificamente, hoje eu trabalho com os profissionais da saúde falando abertamente dessa importância, de que eles têm que olhar para esse lado, que tem que ser considerado isso no paciente. A grande maioria dos pacientes querem falar sobre isso, querem que isso seja cuidado. E isso não pode mais ser negligenciado. Sim. Não pode. Sim. Né? Bacana. Então, assim, eu não posso falar muito, eu não estou aqui falando, se aí os médicos estão negligenciando, eu acho que começa pelos psicólogos. Começa pelos psicólogos, e muitos passam por cima disso, não trabalha a parte da espiritualidade, só a parte emocional, é um grande erro. É porque as pessoas não sabem lidar com essa fala religiosa do paciente, né? Mas a gente tem que olhar o paciente no seu olhar integral, né? Não só corpo, família, social, mas espiritual também. É porque é a falta de conhecimento nesse assunto, porque a gente pode utilizar da fé desse paciente, da crença desse paciente, das suas práticas, da sua espiritualidade, para trazer para a sua causa, para a sua dor, para o seu sofrimento, para a sua ansiedade. Porque isso é uma ferramenta que traz
saúde integral do paciente. Está comprovado cientificamente. E aqui está falando na prática, no seu caso. Exatamente. E isso, o que eu fiz? Eu fiz um método onde eu peguei todos esses princípios espirituais para trabalhar com as pessoas. Né? Então, é onde está indo minhas mentorias com as pessoas, tudo. E agora eu vou levar isso para os profissionais da saúde, onde eu trabalho perdão, gratidão, a fé, a esperança, a empatia, a alegria, a humildade, todos os princípios espirituais que precisam ser desenvolvidos, né? Bacana. Tatiane, a gente vai precisar encerrar, que meu tempo já acabou, né? Eu quero fazer uma conclusão aqui que diz assim: sofrimento no âmbito religioso. Em uma das suas cartas apostólicas, o Papa João Paulo II discorre sobre o sentido do sofrimento humano, que tem seu fundamento, dentre outros, ele até cita aqui a epístola aos Colossenses. Mas aqui eu quero chegar aqui nesse lugar. O sofrimento pode ser uma via pela qual o ser humano se insere na vida mística e religiosa. Foi o caso da Tatiane, né? Ela mudou a sua trajetória de vida. Ela não olhava para isso, por mais que ela ouvisse isso da sua avó. Mas ela chegou um tempo que ela não olhava para isso, não estava mais valorizando isso. Até que ela se lembrou daquele lugar, daquele aprendizado sobre a espiritualidade, se voltou para isso. Então, para lidar com essa condição, não basta a coragem de enfrentá-lo. Necessita-se também de uma espiritualidade, de uma religiosidade que leva às práticas da espiritualidade. Então, a religião é uma expressão da espiritualidade, que envolve muitos cultos, doutrina, muitos ensinamentos. Então, por sua vez, a espiritualidade é um sentimento pessoal que estimula o interesse pelos outros e por si mesmo. E essa é a história da Tatiane, né? Que a espiritualidade, a qual ela começou a buscar, né, a praticar e ver resultado na sua vida, é um sentimento pessoal que estimula um interesse pelos outros e por si mesmo. Então, ela que compartilha que a compaixão, através desse apoio psicológico por essas pessoas que estão passando por esse desafio, né? Ela que tem sempre a disponibilidade de estar aqui hoje, né? Deixando lá sua tarefa, seu trabalho, para compartilhar a sua experiência na prática, apesar dos seus trabalhos que ela tem feito lá, né? Na prática, mas ela está sempre aqui disposta, e eu sempre via isso nas nossas aulas, que ela queria sempre falar, se expressar daquilo que curou a vida dela. Então é isso que a gente quer trazer para vocês aqui, esse olhar humanizado, olhar o paciente na sua individualidade, na sua subjetividade, buscando dentro dele aquilo que traz força para a sua vida. E assim, essa questão do eu superior, né, de Deus, do divino, dessa essência, isso é algo que está intrínseco dentro do ser humano. Por mais que ele não está desperto para isso, por conta dessa vida muito atribulada, mas é muito importante você não olhar só o corpo, a mente, mas é uma tríade, corpo, mente e espírito. E você vai ver como a qualidade da sua vida, os milagres vão acontecer. Quero agradecer a sua presença, Tatiane. Estamos encerrando, que já passou aqui do tempo 10 minutos. E a gente se fala lá pelo WhatsApp. Muito obrigada, é um prazer falar com você. Quer passar seu telefone aí, seu contato do grupo? Isso, pode procurar no Instagram. O do grupo é emboliapulmonar.hptec. Eu também pode escrever lá, Grupo Milagres que Cai em Nós. Ou Tatiane Souza Feliz, que é o meu pessoal, né? Que lá vocês vão ver um pouco mais da minha história e desses trabalhos que eu faço para os profissionais da saúde e para quem também, né, busca fortalecer a parte emocional, a parte física através da espiritualidade. Bacana, deixa seu telefone aí, Tatiane.
016 98143 1967, Franca. São Paulo. Bacana. Grande abraço. Um beijo para vocês. Fiquem Muita com saúde, Deus. que você continue nessa força divina aí dentro de você, né? Amém. Compartilhando tanto amor por onde você passa. Amém, obrigada. Que você continue nesse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Aí, maravilhoso, lindíssimo o seu trabalho. Bacana. Obrigada, um prazer participar. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, Tchau, pessoal. a gente se fala no Obrigada. Prazer WhatsApp. estar aqui com vocês. Tchau, Beijão, tchau. tchau.